O direito, graças a Deus, mesmo que a passos lentos às vezes, ele evolui, né? Então, na modalidade clássica só existia o inventário judicial. Hoje em dia, quer dizer, desde 2007, já existe o inventário judicial e o extrajudicial. O que é esse inventário extrajudicial? É aquele inventário em cartório. O que as pessoas, né, falando assim leigamente, ou seja, extrajudiciário, fora da justiça. Então, ele é realizado dentro dos cartórios de notas. Mas é qualquer pessoa que pode fazer esse inventário extrajudicial? Não, temos aí algumas condições. Sim. Mas, como eu sempre falo, pelo amor de Deus, se você estiver dentro dessas condições, não vai me arrumar problema, vamos fazer no cartório. Porque no judicial você sabe o dia que entra, mas não sabe o dia que sai desse inventário, né? Para você fazer o inventário extrajudicial, você tem que preencher algumas condições. Dentre elas, que não pode ter menor de idade, porque aí precisaria necessariamente da intervenção do Ministério Público. Tem que estar em comum acordo, né? E a mulher não pode estar grávida também, né? Então, seriam essas condições para que se tivesse um inventário extrajudicial. Então, se estão todos de acordo, não tem menor de idade, né? E a mulher, enfim, também não está grávida, você poderia fazer esse inventário extrajudicial. Né? Não tendo essa composição, às vezes não tem menor de idade, mas eles não estão de acordo. As partes, os irmãos ali estão conflitando, não acordam de como será a divisão dos bens e como é que fica. Aí acaba desembocando no judiciário, que é um grande problema. Que hoje, assim, um inventário médio dura no mínimo 5 anos. Né? Isso se não tiver Muita que subir, briga. Isso se não tiver que subir para os tribunais, né? Enfim, do segundo grau, terceiro grau, porque assim, há passos normais, que são absolutamente lentos, ele dura 5 anos. Eu tenho um inventário agora que eu entrei, olha que situação. Eu já sou a segunda advogada. Eles tentaram por 5 anos fazer um inventário extrajudicial, todo mundo maior de 60 anos. Os irmãos maiores de 60 anos. Então, assim, não estamos falando de ninguém novinho. Estava, teoricamente, tudo muito pacífico. Então, vamos para o extrajudicial. Vamos. E aí, ali fizeram um movimento, deram a entrada, mas nunca chegavam num consenso de como ficaria a partilha, até de um espólio grande, né? Vários imóveis. Aí que entra o problema. Não, eu quero esse, o outro quero esse, não, esse daí eu não aceito, enfim. Dentro disso, uma das partes, não mais aguentando, falou, vamos para a justiça, já que no extrajudicial não resolve. Demorou 10 meses para nomear um inventariante. Ou seja, o primeiro passo, um despacho na justiça, demorou 10 meses. Imagine quanto tempo vai demorar para esse inventário concluir. E a senhora atribui assim, essa lentidão, esse retardo da justiça assim, por algum motivo? Olha, a gente poderia dizer que foi a pandemia, poderia dizer vários fatores, mas nesse caso específico, é a vara ali, enfim, não vamos dar nome aos bois, mas, assim, a gente diligencia, a gente vai lá, é toda uma estrutura que está, né, não vou dizer que os juízes trabalhem de forma folgada, que isso eu estaria mentindo, né? Mas assim, a gente pensar assim, num prazo razoável de 2 meses, 3 meses, mas demoraram 10 meses para nomear o inventariante, que inventariante é aquela pessoa que vai ali administrar, né, explicando aí para o público, que é aquela pessoa que vai administrar ali durante o patrimônio durante aquele inventário. Então, hoje, a possibilidade de você fazer um inventário extrajudicial, que você já leva tudo prontinho, né, que você já leva toda a divisão do patrimônio, como é que vai ser, com todo mundo ali ok, todo mundo só marca, você que marca o dia junto com o cartório, o dia que você vai. Inclusive, se não quiser, ainda faz sua procuração. Sim. Ainda faz, não precisa nem comparecer lá. Né? Já tive situação de um dos irmãos representar todos os outros, porque cada um morava em uma cidade, enfim, coisa simples. Enfim, então, quando as pessoas entenderem o quanto é maléfico um processo judicial, e um processo judicial no qual
de inventário é muito complicado. Eu até falo assim, olha, eu acho que aquelas pessoas, não, eu vou brigar na justiça até os meus últimos dias, eu não sei, não sei o que. Eu falei, este ser humano nunca passou por um inventário, nunca passou por um processo judicial, senão ele não falaria isso. E precisa de união familiar também, né? Se pegar uma família dessa grande aí, de 15 irmãos, 12 irmãos... Sabe quando a gente passa assim pela rua, ou até às vezes um condomínio, que vê ali uma casa se acabando, um imóvel, né, tomado e tal, você fala, a gente já brinca, é de inventário. Não tem essa piada? Por quê? Porque às vezes tem inventários aí que estão 20, 30 anos e a consequência disso, além de destruir a família, né, relações ali... É piorar a situação. Você perde praticamente todo o patrimônio. Sim. Ele vai sendo destruído, ele vai sendo ali, por exemplo, vamos supor que é uma casa. Essa casa, 20 anos sem manutenção, porque todos são donos, mas ninguém é dono, né? Porque não foi feito ali a divisão. Ninguém não quer gastar. Ninguém quer investir, ninguém quer gastar. Enfim, vai perder o patrimônio. E então, pegando o gancho da senhora, se os irmãos entenderem que esse patrimônio, não deixar ele se acabar dessa forma, eles podem fazer intervenções no imóvel, eles podem alugar o imóvel, há essa autorização judicial? Por autorização judicial, você pode fazer muita coisa. Pode. Mas não tendo autorização judicial, o que é permitido para qualquer um dos herdeiros, né, a lei faculta isso, é que você faça intervenções exatamente de manutenções necessárias. Né? Aquele time, está caindo a parede, não vou deixar essa parede cair. Está tendo um problema que vai ter um problema elétrico. Né? Está tendo invasão. Entendeu? Por exemplo, eu não sou inventariante, né, daquele processo, ou então nem o inventário às vezes foi aberto ainda, mas eu estou vendo que aquela minha propriedade, né, aquela minha casa vai sofrer algum dano, está sob perigo iminente de uma invasão, enfim, eu posso tomar a frente, independente de qualquer coisa, para defender ou para conservar esse patrimônio. Né? Mas, por exemplo, alugar, teoricamente não pode. Né? Você poderia alugar, por exemplo, para manter, às vezes, por exemplo, você tem ali todo sei lá, 2, 3, 4 imóveis, e os imóveis dão despesa. Tem IPTU, tem despesa de manutenção. Então, existindo um inventário, o inventariante, né, vamos dizer que teria que ser ele, né, em primeiro lugar, ele poderia solicitar ao juiz uma ordem para que um desses imóveis fosse alugado, por exemplo, para poder manter as despesas, né, para que esse valor dos aluguéis custeie ali aquele patrimônio, né, enquanto não se define como fica. Mas você não poderia alugar, por exemplo, sozinho. Mas manutenção e conservação, sim. Né, essas necessárias. Muito menos vender, né? Não, muito menos vender.